119. Salmo 119. 119. Salmo 119. Salmo 119. Vamos estar lendo de versos 97 a 105. Salmo 119, de versos 97 a 105. Todos acharam? Amém. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus caminhos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus passos de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei o entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Peço hoje à noite que irmão Marcelo ore por nós. Amém. Vamos cantar um hino hoje à noite, hino 16. Hino 16. 16. Vamos nós louvar a Deus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo.
Buscai primeiro o reino de Deus. Hino 304. 304. Podem sentar, vou chamar o pastor Joel a fazer as boas-vindas e os avisos. Obrigado, boa noite. Todo mundo está vivo. Estamos prontos para ver quem vai ser o próximo presidente da República. Acho que os resultados vão estar saindo logo em breve. Eu quero falar só uma palavra só sobre os resultados da eleição. Independente de quem vai ganhar, se ele não é seu candidato preferido, a partir do momento que os resultados vêm e parece que estão saindo, nós precisamos apoiar, orar quem vai estar na liderança, tá certo? Como cristão, como crente, nós não temos que concordar plenamente com a pessoa que está na frente, mas nós temos a responsabilidade bíblica, de orar pelos líderes, independente de quem seja, tá certo? A gente ora que Deus guia, orienta, leva na direção que o país deve andar. Então essa aqui deve ser nosso desejo. Não quer dizer que de vez em quando a gente não pode reclamar, não pode dizer que a pessoa está errada, fazendo a coisa errada, mas devemos orar pelo líder que Deus coloca para nós. Amém? Agora, em relação às coisas que estão acontecendo, não esquece, por favor, quarta-feira,
Nós temos a nossa reunião de oração, também discipulado, se Deus quiser, na quarta-feira. Quinta-feira, nós vamos ter nosso culto de estudo e oração. E essa semana, eu vou estar ensinando uma lição sobre legítima defesa e porte de armas, que a Bíblia tem a falar sobre esses assuntos. Legítima defesa e porte de armas. Será que a Bíblia fala dessas coisas? Fala sim. Fala sim. Então vamos olhar nessas coisas na quinta-feira. Quinta-feira vamos estar estudando esse assunto. Sábado as mulheres estarão chegando aqui 7h30 da noite para a união feminina aqui na igreja. Então, esse aqui é sábado, 19h30 aqui na igreja. Segunda-feira, domingo, culto normal, como sempre, escolta também o culto à noite. Daí, segunda-feira, dia 5, nós temos o bazar aqui na igreja às 6 horas da manhã, começando às 6 horas da manhã aqui na igreja. Quem pode vir ajudar, fala com o Cintia, por favor. Dias 9 e 10, sexta e sábado, eu estou indo para ensinar seminário em Campina Grande. Dia 17, sábado, dia 17, nós estaremos indo para Caruaru para participar do culto do aniversário lá na igreja em Caruaru. Irmão Josiano nos convidou. Por causa disto, aqui na frente, nós temos uma pequena, eu não sei que vai, um papel para assinar. Se você está interessado em ir sábado para aquele culto, vamos sair daqui às 6 horas da noite, 18 horas, vamos sair daqui. Então, se você tem interesse em acompanhar a viagem, está querendo vir na viagem para o culto, bote seu nome na lista, tá certo? A caneta está lá. Dia 18, domingo dia 18, cultuação de graças, vamos realizar no terreno. Vai ser no terreno, 9h30 da manhã. Não vai ser 8h30 da manhã, vai ser 9h30 da manhã. Um pouco mais tarde, por quê? Por causa do fato que provavelmente vai ter pessoas vindo de Caruaru, talvez de Recife, eu não sei ainda sobre isso. Então a gente não queria conversar tão cedo, 8h30, então vai ser 9h30, começando aquele domingo de manhã, mas o culto vai ser realizado lá em nosso terreno. Não vai ser a escola bíblica normal, vai ser um culto no início da construção. Mas vai ser o seguinte: vamos fazer uma competição para ver qual é a sopa melhor. Agora, eu já vou fazer uma sopa. Eu sei que Manuel já vai fazer uma sopa. O Gilmar, que eu saiba, você faz uma sopa, não faz? Ele faz uma sopa boa, gosta? Dá para comer? É a melhor? Então, já temos o terceiro participante, tá certo? Muito obrigado por ser voluntário. Agradeço muito, certo? Então, vai ser Pastor, Manuel e Gilmar, 3 sopas. 3 sopas. Eu já ganhei, eu já sei isso. Não é, nem competição é. Mas depois do culto, vamos comer uma sopa. Vamos fazer uma pequena competição para ver qual é a sopa melhor, tá certo? E daí depois que Manuel e Gilmar reconhecem que a minha sopa é melhor, daí pronto, vai ser tudo feito, tudo resolvido. Mas são essas coisas que estão acontecendo no mês de novembro, que deve lembrar. Eu coloquei uma lista das atividades de novembro que estão lá, além dos cultos normais, está lá no quadro. Então depois você pode tirar uma foto se você quiser, mas daí você vai ter todas as informações das coisas que estão acontecendo. Tem mais uma coisa, eu acabei de colocar hoje à noite, dia 25, dia 24 de novembro, eu vou estar fazendo um simpósio lá na Igreja de Paz de Deus em Recife, aquele sábado. Vai começar às 3 horas da tarde e vai até 9 horas da noite. Eu duvido que eu vou poder levar pessoas comigo no carro, porque eu vou estar com a família. Então, mas se outra pessoa está interessada em ir, fale comigo e pode acompanhar a viagem se quiser. Nós vamos tratar Gênesis capítulos 4 e 5 lá naquele simpósio com o pastor Deus. Eu acho que é só isso que eu tenho que anunciar. Nós estamos tentando programar a máquina chegar lá no terreno para começar a cavar. Edmilson já teve pedreiro pronto para começar a fazer algumas coisas quando a gente tem o terreno preparado. Então fique orando que tudo isso vai acontecer de acordo com a vontade de Deus.
Vamos cantar, Morgan bem, vamos cantar o músico. Vamos cantar hino 209, firme nas promessas. 209, 209, firme nas promessas. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temei. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos salvar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós. E
que vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. É interessante, nesse capítulo, Deus está dizendo para os israelitas submeter ao governo do rei da Babilônia. Mesmo quando a Babilônia tinha conquistado eles, e eles não queriam submeter, porque eles eram os israelitas, o povo de Deus, porque eles deveriam submeter a outra nação. Mas Deus diz aqui que se os israelitas submeteram ao rei da Babilônia, ele teria misericórdia deles. Que também o rei de Babilônia teria misericórdia, e eles teriam paz naquela terra, mesmo sendo conquistados. E aplica mesmo hoje, nem tanto no lado de sendo conquistado, mas de um governo que talvez o cristão não gosta muito. Mesmo assim, tem que submeter. Só assim que pode criar paz. Vamos orar hoje à noite. Pai, obrigado hoje à noite pelo culto que estamos fazendo ao Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe também o culto, que nós podemos glorificar o Senhor, que seja um culto agradável ao Senhor. E que também aprendemos da tua mensagem hoje à noite, que o Senhor tem preparado. Eu peço hoje à noite que o Senhor abençoe o restante das músicas e a mensagem que o pastor vai trazer. Peço que nós saímos daqui hoje à noite mais preparados para enfrentar o que vem essa semana e o resto das nossas vidas, Pai. Pois em nome de Jesus que oro. Amém. Amém. Vamos cantar outra música. Hino 166. 166. Hino 166. Morri na cruz por ti. 166. Morri na cruz por ti. Meu sangue se vertiu.
Rumo a minha vida quero eu dar. É hora de escolher, pra mim eu vou viver, vou seguir Jesus e em seu caminho andar. À frente, dois caminhos, que mexe minha vida vai mandar. Vou a Cristo atender, é hora de escolher o caminho que conduz à eternidade. Vou a Cristo atender, é hora de escolher o caminho que conduz à eternidade. Pode pegar a sua Bíblia hoje à noite e abre, por favor, comigo, no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Eu tentei usar o paletó hoje à noite, mas rapaz, o verão chegou. E quando o verão chega, não dá mais. Não dá mais. Pode ser que semana que vem consiga, mas hoje à noite não dá. 1 Crônicas 21. Quando chegar no seu lugar, fique de pé, por favor. Vamos ler 2 versos para iniciar. 2 versos só. Daí nós vamos orar, sentar, vamos entrar na mensagem. Em realidade, nós estaremos estudando o capítulo todo hoje à noite. O capítulo todo do 1 Crônicas 21. Mas só vamos ler para iniciar verso 1 e verso 13. Verso 1 e verso 13. 1 Crônicas 21, versículo 1, versículo 13, para iniciar hoje à noite. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Verso 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos do homem. Hoje à noite, nós vamos estudar este capítulo 21 de 1 Crônicas. E esta ideia, quando for manipulado por Satanás, quando for manipulado por Satanás, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, hoje à noite agradecemos por tuas grandes misericórdias. Pai, hoje à noite, e muitas vezes em nossas vidas nós chegamos à frente de 2 caminhos. Pai, como um crente, nós que conhecemos Jesus como Salvador, já escolhemos o caminho que queremos andar. O único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Agradecemos, Pai, que o Senhor um dia tocou em nossos corações, nos mostrando a nossa necessidade de colocar a fé em Jesus Cristo. Pai, agradecemos, te louvamos por isso. Mas, Pai, mesmo sendo salvos, às vezes, nós chegamos a pontes em nossa vida em que nós precisamos decidir se nós vamos seguir Jesus Cristo e ser abençoado, ou se nós vamos seguir nosso próprio caminho, que leva à morte, que leva à dificuldade, que leva ao castigo. Pai, hoje à noite, eu peço que o Senhor nos ajude a entender bem a tua palavra. Pai, eu peço que enquanto os resultados das eleições estão chegando, que o Senhor continue trabalhando e tendo a tua perfeita vontade no resultado, Pai. Pai, que o Senhor coloque o homem no lugar que o Senhor quer e seja para o melhor desse país. Pai, pedimos hoje à noite que, sobretudo, o Senhor tenha a tua vontade e recebe toda a glória. Pois, em nome de Jesus, nós oramos. Amém? Podem sentar. Podem sentar. Em 1 Coríntios, capítulo 21, nós encontramos uma história do rei Davi. Em realidade, essa aqui é uma das últimas histórias da vida do rei Davi.
E nós sabemos que o Novo Testamento nos ensina que tudo que está no Velho Testamento é para o nosso ensino, para nos ensinar princípios que vão levar a nossa vida. Nós podemos ser levados pelas emoções, nós podemos ser levados pelos nossos desejos, ou nós podemos ser levados pelos princípios bíblicos, que sempre é melhor os princípios bíblicos. Mas o que nós encontramos aqui em 1 Crônicas 21, outra passagem que também fala da mesma história, é 2 Samuel, capítulo 24. Nas duas passagens nós encontramos o rei Davi sendo manipulado por Satanás. Manipulado por Satanás. Agora é interessante a palavra manipular. Eu fui pesquisando e encontrei a seguinte definições. Manipular quer dizer preparar com as mãos, manobrar. Colocar em funcionamento, manejar, utilizar. Provocar alteração de, adulterar, falsear, viciar. Ou também, na linguagem figurativa, pejorativo, influenciar alguém, levando a atuar de determinada forma, pressionar. Eu encontrei uma definição que talvez todos conhecem. Fazer a cabeça. É isso que a gente fala aqui. Acho que eu não falo tanto, mas eu tenho ouvido brasileiros falar essa frase. Fulano fez a cabeça dele. Ou foi feita a cabeça dela. Ou seja o que for. Mas a ideia é o mesmo. A ideia é que alguém está por fora manipulando aquela pessoa, levando aquela pessoa a pensar, atuar, agir de uma determinada forma, a forma que aquela pessoa quer. Nesta história, Satanás fez isso com Davi. O nosso adversário é vivo, ativo e é contra tudo que Deus quer, que Deus planeja, que Deus deseja e tudo que se agrada a Deus. E tem sido assim desde o princípio. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nosso adversário, Satanás, está tentando fazer tudo contra Deus. Existe uma guerra para as almas dos homens, acontecendo desde Adão até hoje. Essa guerra vai continuar até o dia que Jesus Cristo voltar e o último julgamento ser feito. Jesus Cristo vai executar a sentença final contra Satanás, e naquele dia, todos que rejeitaram Jesus Cristo como Salvador, todos que recusaram de colocar sua fé em Jesus Cristo como Salvador, serão lançados lá do fogo. E pessoas perguntam: mas pastor, se Satanás está manipulando e tudo isso, como é que Deus pode julgar esse pessoal? Como é que um justo, como é que um amoroso Deus vai lançar essas pessoas no inferno? A pergunta está errada. Porque seres humanos, vendo tanto o amor de Deus como o Criador do universo, aquele que demonstrou seu amor para conosco, que quando éramos pecadores mandou Jesus, seu Filho unigênito, morrer na cruz por nossos pecados. Como é que um ser humano podia rejeitar Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Existem influências diabólicas hoje? Sim. Satanás tem manipulado homens desde Eva e vai continua e vai continuar. Devemos entender algumas coisas. Um salvo não pode ser possesso e nem apoderado por Satanás e os seus demônios. É impossível para Satanás possuir um salvo. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se eu sou o templo do Espírito Santo, Satanás, ou o demônio, vai poder possuir o que já pertence a Deus? De jeito nenhum. E se eu pertenço a Deus, será que Deus vai permitir que Satanás me possui também? Não. Você gosta de compartilhar seus pertences com outras pessoas? Ou não? Nós passamos a vida toda tentando ensinar nossos filhos a compartilhar seus brinquedos, seus pertences e tudo isso. Mas tem certas coisas que não importa quanto nós aprendemos a compartilhar, são nossos e ninguém mexe. E a alma do homem que colocou sua fé em Jesus Cristo como Salvador, aquela alma pertence a Deus. E Deus não entrega a ninguém. Deus não entrega a ninguém. Um salvo, porém, pode ser manipulado, ele pode ser perseguido, ele pode ser opresso por nosso adversário Satanás. É diferente. Possesso quer dizer que toma conta. É dele, pertence a ele. Perseguido, manipulado, opresso, é algo por fora, é algo temporário. Muitas vezes usando nossa própria carne, nossos próprios desejos, nossas próprias fraquezas, nos tentando a pecar, ele consegue nos manipular. A decisão final é nossa. O pecado e a culpa do pecado é nosso. Ninguém pode culpar Deus e ninguém pode jogar culpa em Satanás. O desejo de Deus é que nós resistimos e que cresçamos na fé. 1 Pedro 5,9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O caso de Davi era assim. Davi pertencia a Deus. Davi estava nas mãos de Deus. Davi era um crente nas promessas que Deus tinha feito sobre o Messias que viria. Mas Davi aqui nessa passagem foi manipulado. Em 2 Samuel 24 diz que Deus ascendeu contra Israel e por isso Davi numerou o povo. Mas em 1 Crônicas diz que Satanás se incitou contra Israel, levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então uma contradição na Escritura? Não. Está lembrando de Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, perfeito. E um dia Satanás chegou lá conversando com Deus. E Deus disse: você já considerou, porque ele considerou meu servo Jó? E Satanás disse: mas é por nada que ele está adorando o Senhor. O Senhor abençoe ele, protege ele, dá tudo para ele. É por nada que ele está adorando o Senhor. Tira o que ele tem, veja o que ele faz. Deus disse: tá bom, então tira. Nós devemos entender algo bem importante aqui. Nada acontece no planeta Terra ou no universo que Deus não saiba. E nada acontece no universo que Deus não permite. Não quer dizer que Deus aprova, não quer dizer que Deus gosta, mas Deus, na sua soberania, permite muitas coisas. E neste caso, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Mas Deus permitiu que acontecesse. Em Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14, ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E são essas as ferramentas que o nosso adversário usa para nos manipular. Satanás conhece, o nosso adversário conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Ele sabe qual é o estresse que leva você a estourar, ou qual é a tentação que mais atinge você. Ele sabe onde está o ponto fraco na sua armadura, e é lá onde ele vai atacar. Vai tentar manipular. E com Davi foi a mesma coisa. Aqui nesta história, em 1 Crônicas 21, nós encontramos aqui, primeiramente, a manipulação e seus resultados. Volto para 1 Crônicas 21 e vejo o que aconteceu. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, é rei meu Senhor, ó rei meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que procure isto, meu Senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso, feriu a Israel. A primeira coisa que nós encontramos é a manipulação e seus resultados. E nós precisamos, se nós vamos superar essa possibilidade, se nós vamos superar esta ação do nosso inimigo de nos manipular, nós precisamos reconhecer os meios que ele usa. E nós precisamos também ver os resultados e sejamos avisados. Primeiro, a gente vê que Satanás utiliza a própria natureza da pessoa. A própria natureza da pessoa para manipular. Nesse caso, Davi era um desejo de ver seu poder. Davi era um rei guerreiro. Davi era um homem do exército. Davi era aquele homem que, quando não estava no campo com seus soldados, ele não estava feliz. Eu posso imaginar Davi, se fosse hoje, sempre com aquele cabelo bem assim, sempre daquele fardamento do exército, mesmo que não estava dentro do exército, ainda sonhava daqueles dias lá naquela luta com seus amigos lá, com seus compadres lá, com seus companheiros do exército, aquela disciplina, aquela organização, todo aquele negócio que ele gostava. Ele gostava de saber também, só que Deus tinha falado no livro de Deuteronômio, não era para o rei ficar sabendo o número do seu exército. Porque era para o rei, o líder, confiar em Deus. Então não importa se ele teve um exército grande ou um exército pequeno, o que importava é que ele confiava em Deus. Só que Davi era um homem de guerra. Ele queria saber, e Satanás sabia que essa aqui era a área perfeita para pegar ele. Para nós, pode ser finanças, pode ser nossa família, pode ser um trabalho, pode ser um número de coisas que pode ser. Mas há algo na sua vida que Satanás sabe é o ponto onde ele pode pegar e manipular. Ele usa a nossa própria natureza. E com Davi foi a mesma coisa. Nós encontramos que Deus sempre coloca placas no caminho para evitar um desvio. No caso de Davi foi Joabe.
com Joabe. Para saber, Joabe não era um herói da fé. Joabe não era um bastão de espiritualidade. Joabe não era um exemplo de fidelidade a Deus. Quando Davi ia morrendo, sabe o que Davi mandou Salomão fazer? Matar Joabe. Agora Joabe era fiel ao rei enquanto o rei estava fazendo certo. Mas aqui Joabe chegou e disse: Ei, por que o senhor quer que eu faça uma coisa dessa? O senhor saiba que isso não é certo, isso não é bíblico, não é o que Deus quer que o rei faça. Joabe talvez não era um homem perfeito, mas de vez em quando Deus deu para Joabe uma boa sabedoria. E nesse caso, Joabe estava tentando evitar que o rei fizesse uma coisa que não deveria fazer. E a nossa vida, Deus faz a mesma coisa. Deus manda pessoas falar. Ou Ele manda alguma coisa acontecer. Ele tenta nos avisar no caminho. Você está perto do desvio. Cuidado. Mas deve recusar ouvir. E o que aconteceu por causa disto é interessante. Muitas vezes nós sentimos justificados por resultados aparentemente bons. Nós podemos desviar, nós podemos ser manipulados por Satanás, e às vezes acontecem bons resultados, e nós nos achamos justificados. Nós achamos que estamos certos. E Davi também pensou a mesma coisa. Quando Joabe chegou, disse: Rei, o seu exército tem 1.100.000 homens. 1.100.000 homens do exército. Agora é difícil para a gente colocar isso em termos que nós podemos entender. Mas Brasil, hoje, o exército do Brasil é 334.500 homens ativos. O exército ativo. Na reserva tem 1.300.000 na reserva. Em total, o exército do Brasil hoje, contando os ativos e a reserva, 1.600.000 homens, mais ou menos. Nos Estados Unidos, 1.350.000 homens no exército ativo. Interessante, nos Estados Unidos tem menos de 900 na reserva. Sabe por quê? Em muitos países é obrigatório servir o exército. Então sempre tem mais na reserva do que tem ativo. Mas de todas as nações do mundo, hoje no planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Hoje só tem 4 nações que tem o exército ativo maior de 1 milhão. Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Índia. Só 4 nações que têm o exército ativo de mais de 1 milhão de homens. Em todo o mundo, contando com a reserva, só tem 13 nações com mais de 1 milhão de homens no exército. Essa aqui é hoje. Imagina o poder do exército de Davi na época em que ele foi fazer essa contagem. Imagina quando os resultados chegaram, como Davi sentia.
veja o meu exército, veja o meu poder. Se Davi queria, provavelmente podia ter atacado, invadido e tomado, conquistado quase qualquer nação da época dele. Se ele queria. Será que teve uma nação com coragem de atacar Davi? Com um exército tão grande assim? Muitas vezes, bons resultados nos levam a nos orgulhar. E Satanás, nosso adversário, sabe disso. Mas veja o que acontece, os resultados dessa manipulação toda. A Bíblia diz em verso 6: porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi o que? Abominável a Joabe. Quando nós estamos manipulados, muitas vezes ofendemos as pessoas mais próximas, por causa do nosso comportamento, atitudes e coisas desta forma. E Joabe foi ofendido por causa do que seu rei Davi fez. E por causa disso, Deus tem que agir para corrigir o problema. Veja quanto Deus amava Davi. Amava ele tanto que decidiu já trazer o castigo para tentar corrigir esse homem. Verso 7: esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. A manipulação e seus resultados sempre traz problemas. Mas o maior foco dessa passagem está nos resultados, nas reações de Davi. Graças a Deus, Davi, com aquele coração que ele teve, viu o problema logo. Em verso 8, a Bíblia já diz o que aconteceu. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio, porém agora ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. A reação, a manipulação fala em tudo. Primeiro nós podemos ver o reconhecimento, a confissão e o arrependimento podem evitar consequências maiores. O reconhecimento, a confissão e o arrependimento podem evitar consequências maiores. A Bíblia diz que Deus feriu Israel. Logo, Davi se despertou. Logo, Davi foi falar com Deus. Logo, Davi, antes do homem de Deus, antes que qualquer chegava, Davi disse: gravemente pequei em fazer este negócio. Foi a minha culpa. Eu fiz. Ele reconheceu o seu erro. Ele confessou o seu erro perante Deus. Ele arrependeu do seu erro perante Deus. Mas interessante nessa passagem, Davi arrependeu 2 vezes. Não só uma vez. Deus arrependeu 2 vezes. A primeira vez que ele arrependeu, a primeira vez que ele pediu perdão, a primeira vez que ele confessou, ele fez a sua confissão particular entre ele e Deus. Tem muitas pessoas, quando é enfrentado com o pecado, faz uma confissão, um arrependimento, entre aspas, mas é apenas para ser visto pelos homens. É apenas para homens reconhecerem. É apenas para pessoas poderem dizer: ah, que homem que realmente conheceu o seu erro. Mas primeiro nós precisamos fazer perante Deus. Só eu e meu Deus. Só eu e aquele que morreu por mim. Só eu e aquele que fez tudo para me salvar. Só eu e aquele santo e justo que me ama. Primeiramente, Davi fez sua confissão e pediu seu perdão perante Deus. E Deus ofereceu perdão. Mas interessante, com consequências pessoais e também nacionais. E muitas vezes, quando Deus oferece o perdão para nós, Ele também deixa as consequências pessoais e consequências que vão cair sobre as pessoas
com quem nós temos influência. Mas não seria justo só me castigar? Sim. Mas muitas vezes o meu pecado não só me atinge. Muitas vezes o meu pecado vai atingir outras pessoas sobre a minha influência. Outras pessoas cujas vidas eu toco. Então, por isso, eu preciso, com certeza absoluta, resolver meu perdão com Deus, mas também saber que as consequências podem atingir a minha vida também, e a vida de outros. E o que aconteceu aqui, Gade veio, o homem de Deus chegou. E quando Gade chegou, ele disse para Davi, você tem uma escolha. Deus está oferecendo para você 3 possibilidades. 3 possibilidades de castigo. Primeiro, você pode passar 3 anos de fome. Ou você pode passar 3 meses de ser castigado e perseguido por seus inimigos. Ou você pode passar 3 dias de pestilência. Que é pestilência? Doença, praga sobre sua nação. Toma sua escolha, Davi. Decide o que vai fazer. Veja como iria influenciar. Esse castigo não era somente sobre Davi, mas também muitas pessoas na sua nação iriam sentir o castigo de Deus. Mas por quê? Por causa da decisão do líder. Por causa do que o líder decidiu fazer. Mas eu gosto do que Davi falou. Verso 13, nós lemos hoje noite, não foi? Em verso 13, Davi fala do que ele quer. Ele disse, eu podia ser castigado dos meus amigos, mas eu vou cair nas mãos do Senhor. Verso 13. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. É sempre melhor confiar na misericórdia de Deus, mesmo sem saber como Deus vai agir. A melhor coisa que nós podemos fazer é cair nas mãos misericordiosas de Deus. O Senhor é certo, o castigo é justo, o Senhor pode fazer o que bem quiser, mas neste momento eu peço apenas que o Senhor me dá misericórdia, mesmo sem saber exatamente como vai ser o resultado. Agora, a manipulação e seus resultados são ruins. A reação da manipulação pode nos trazer a mais intimidade com Deus, mas o melhor é o que Deus consegue fazer, apesar da manipulação. Sabe uma das razões que nós amamos a Deus tanto? Uma das razões que nós estamos sempre admirados em nosso Deus é porque, apesar do nosso pecado, apesar das nossas decisões más, apesar das nossas escolhas e as consequências que vem em nossa vida, nosso Deus tem um jeito de pegar a coisa que Satanás manipulou para o mal e fazer para o bem, mesmo que não. Mesmo que não. E o que aconteceu? O que aconteceu? Davi disse, eu prefiro sempre cair nas mãos de Deus. Deus sempre entristece com a necessidade de corrigir. Deus sempre entristece com a exigência da sua própria justiça de nos castigar. Mas Ele faz por nosso bem. Ele faz para criar em nós santidade. Ele faz para crescer a nossa fé. Ele faz porque Ele quer o nosso bem espiritual. Deus deixou cair o castigo.
Veja o verso 15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu. Deus poderia ter feito muito mais castigo do que ele fez, mas Deus decidiu colocar a sua mão, segurar aquele anjo e não trazer mais castigo do que ele já tinha mandado. De novo nós encontramos Davi orando, fazendo uma oração de arrependimento sincero, de perdão, de querer perdão verdadeiro. Mas veja como e onde ele fez isto. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi, e quem mais? Os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Primeiro Davi fez seu arrependimento em particular, mas chegou ao ponto que ele precisava fazer o seu arrependimento perante outros. Seu pecado não era particular. Seu pecado levou a nação inteira a pecar. Então, quando veio a hora de confissão, ele fez em particular, mas também ele fez perante aqueles que iam sentir mais vergonha de fazer, os anciãos de Israel. E esse arrependimento incluiu uma oração de intercessão. Veja o que ele falou: não sou eu o que disse que se contasse o povo, eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas esses ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Essa é uma confissão, esse é um perdão, um pedido de perdão, esse é um arrependimento verdadeiro, porque não era apenas em particular, mas perante outros, e ele também admitiu perante todos que a culpa foi dele e que ele queria que Deus poupasse os outros. Ele intercedeu. Deus usa o acontecimento para estabelecer um lugar de adoração na nossa vida. Quando nós passamos por esses momentos de manipulação, quando nós passamos por esses momentos de pecado, quando nós deixamos o nosso adversário ter uma vantagem em nossa vida, e nós reagimos corretamente, e nós reconhecemos o nosso pecado, e nós pedimos perdão, Deus estabelece em nossa vida um lugar de adoração. Um lugar que a gente pode marcar em nossa vida e dizer: foi lá onde Deus trabalhou na minha vida, que eu aprendi a lição mais dura, e cada vez que eu chego perto eu posso lembrar e posso dizer: lá é onde eu preciso manter a minha caminhada correta e voltar a minha adoração a Deus apropriada. Porque quando tudo parou, aquele anjo parou em cima daquele lugar de Ornã. E Davi chegou, e Davi disse para Ornã: eu quero comprar esse terreno. E você diz o preço, eu compro.
E Davi gastou do seu bolso para comprar aquele lugar, aquele terreno, aquele pedaço de terreno, onde o anjo destruidor tinha parado. E o castigo de Deus parou. E naquele lugar, ele edificou um altar, ele sacrificou os animais de Ornã lá. Ele fez um momento de adoração lá, agradecendo ao Senhor, adorando o Senhor, por causa do poder de Deus e a misericórdia de Deus. E aquele lugar foi o lugar que um dia Salomão iria construir o templo. O templo que para o resto da história de Israel esse é o lugar de adoração do resto da história de Israel. Então, na sua vida, tem sido manipulado? Acontece. Qualquer crente, qualquer ser humano que diz que nunca foi, está mentindo. Todos nós passamos por momentos, tempos, dias, em que deixamos nosso adversário usar a nossa própria natureza para manipular os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos desejos, nossos comportamentos. Mas é naquele momento que nós reconhecemos, a nossa reação vai determinar o que Deus vai fazer. Deus castigou Davi, 70.000 homens morreram. 70.000 homens do seu exército. Em realidade, uma pequena porção do seu exército. Mas cada uma foi uma alma que Deus criou e que Jesus Cristo morreu para salvar. Nós estamos vivendo hoje e 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo estão dependendo do que nós vamos fazer hoje, noite, amanhã, essa semana, este mês, este ano, se nós deixaremos ser manipulados por Satanás. E cada alma é uma pessoa que Jesus Cristo derramou seu sangue para salvar. Então nós não devemos ser manipulados. Nós devemos ser fortalecidos na armadura de Deus. Nós devemos confiar em nosso Deus. Nós devemos viver dentro da palavra de Deus, para que nós somos atentos das ciladas, dos dardos, das manipulações do nosso adversário.